grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime, o homem aprende a esforço gradativo alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Que possamos refletir sobre essa passagem de hoje. E assim, meus amigos, passo a palavra ao nosso amigo Gilson para proferir a nossa oração diária. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao nosso Pai que o amanhã seja melhor. Paz e luz para todos nós. Eu vou fazer aqui uma prece de Emmanuel, que diz: conte com Deus. Não te queixas, trabalhe. Não te desculpe, aceite. Não te lastime, age. Não provoque, silencia. Não causes, ampara. Não te irrite, desculpe. Não grites, podendo a explicação. Não reclames, coopere. Não condenes, socorre. Não te perturbe, espera. Nada exige dos outros, conta sempre com Deus. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra para vocês. Muito obrigado. E assim, Mestre Jesus, nosso amigo, irmão, modelo e guia, Nossa Senhora, nossa mãe, ao nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, pedimos a permissão, assim como a toda espiritualidade de luz, os trabalhadores da luz, a permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Ivan, que fará a leitura e a explanação. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite novamente. Boa noite àqueles que chegaram no segundo momento. Estamos iniciando, então, aliás, já estamos em plena atividade do nosso Evangelho no Lar, rogando a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, aos guias espirituais, aos mentores de todos, toda a espiritualidade amiga que possa adentrar os nossos lares, abençoar, transmutar as energias em energias de paz, de amor, de felicidade, de fraternidade, de humanidade, com muita paz e saúde a todos. Meus irmãos, as nossas reflexões hoje, a programação traz o capítulo 14, honrar pai e mãe, itens 1 e 9. O item 1 é a citação do Evangelho de Jesus, que consta em Marcos, em Lucas e Mateus, todos eles citam essa passagem que diz: Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos, não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar pai e mãe. Então, como eu disse, Marcos, Lucas e Mateus, todos eles citam essa passagem de Jesus. E as nossas reflexões hoje, então, dentro do capítulo honrar pai e mãe, na seção das instruções dos Espíritos, nós temos aqui
uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, cedida na cidade de Paris, no ano de 1862, à equipe de Kardec, quando da compilação, né, da doutrina dos espíritos, aqui exatamente na parte da Instruções dos Espíritos. Se a voz ficar um pouco diferente aqui, pessoal, eu estou com um confeito na boca aqui para poder, a garganta não está muito legal hoje, certo? Então, ele fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Vamos, então, à mensagem dele. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Mas falando aqui da ingratidão, a ingratidão, a gente vê aqui que o nome, aqui a ingratidão significa qualidade ou ação de quem é ingrato, de falta de gratidão, de reconhecimento, caráter, propriedade daquilo que não proporciona resultados satisfatórios, não compensa o trabalho e esforço despendido ou que se mostra difícil e árduo. É uma curta definição para uma palavra que é o contrário de gratidão. Aí, com gratidão, a gente vê uma coisa tão maravilhosa, que a gente vê aqui, que a gratidão ela é um sentimento de reconhecimento e apreço por um benefício recebido, ou uma demonstração de agradecimento por algo que alguém fez. É um reconhecimento das coisas boas da vida e pode gerar um ciclo de positividade e bem-estar, significado e origem agora. A palavra gratidão vem do latim gratus, que significa agradecido, ou de gratia, que remete à graça, bênção ou dádiva. Na psicologia, a gratidão é considerada uma emoção positiva, olha que interessante, que envolve ser grato aos acontecimentos da vida e pode gerar sentimentos de bondade e generosidade. A gratidão tem sido estudada por diversas áreas, incluindo filosofia e psicologia, e reconhecida por seus benefícios à saúde mental e física. E os benefícios da gratidão são, no bem-estar, a gratidão pode gerar uma sensação de prazer e bem-estar, influenciando o sistema de recompensa do cérebro. Quanto à saúde mental, a prática da gratidão pode aumentar a autoestima, a empatia e reduzir a agressividade. Nos relacionamentos, a gratidão pode fortalecer os relacionamentos, criando um círculo de positividade e reconhecimento. E sabe a saúde física? Estudos indicam que pessoas gratas podem sentir menos dor, ter hábitos mais saudáveis, com uma prática de exercícios físicos e check-ups regulares. Então, a gente vê que a gratidão é uma coisa que envolve uma série de situações agradáveis ao corpo e ao espírito. Né? Complementa o ser humano na sua própria evolução. E a ingratidão é exatamente o contrário de tudo. É como a gente falar entre amor e egoísmo, que são totalmente opostos. Então, a ingratidão ela é o contrário de tudo isso, e, pelo contrário, ela vai gerar também o contrário, vai prejudicar a saúde, vai prejudicar o relacionamento, e a gente vê que a ingratidão ela perturba e destrói realmente os relacionamentos. E o fato de ser ingrato, de gerar essa energia negativa, faz com que adoeça até o próprio espírito. É particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise das suas causas e dos seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo as paixões e as virtudes próprias da sua natureza. Quer ver, a morte não transforma ninguém, a morte não transforma ninguém em grato ou ingrato, ele permanece grato ou ingrato. Pois bem, retorna ao plano espiritual, vamos de novo. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vingança que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade, compreendem então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus
só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias, não existe caridade com ódio no coração, e não existe caridade sem perdão e sem gratidão. Então, com um esforço muito grande, eles olham para aqueles que odiaram na terra, e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que o destruíram, talvez a sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos o auxílio para enfrentar a vencer a prova. A gente lembra aqui, meus irmãos, pelo menos eu me lembro, mas alguns devem se lembrar, quem já conhece a obra Missionários, né, de André Luiz, lá no capítulo 13, que fala da reencarnação de Sigismundo. Ali nós vemos ali o Sigismundo tentando encarnar, né, e fazendo o quê? Exatamente vindo compensar um problema que tinha causado para aquele pai e mãe, e a gente vê toda a dificuldade do futuro pai dele, né? As energias negativas que ele traz consigo, sente a presença do Sigismundo. Apesar do Sigismundo já estar totalmente transformado, mas a recordação que ele traz ainda dentro do seu próprio espírito é um sentido de adversidade que ele entra em pânico, ele entra em pavor, ele tem pesadelos, ele passa mal, tudo isso devido ao sentimento mal que ele traz consigo. Após anos de meditação e prece, e a gente vê lá no livro, né, todo o trabalho da espiritualidade para transformar, né, esse relacionamento lá, para recomeçarem de uma maneira diferente, para darem conta de destruir os problemas do passado, numa lição de amor para combater o ódio do passado. Como Jesus diz no Evangelho, né, você aproveita a caminhada com o seu inimigo e caminha com ele. E é isso que o Espírito Sigismundo está fazendo lá. Ele está vindo fazer uma caminhada com o seu inimigo, para que durante essa caminhada eles aprendam a conviver junto e eliminem o sentimento de aversão. Muito bem. Após anos de meditação e prece, então o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daqueles a quem detestou. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar, os compromissos que ele faz, os compromissos que todos nós fazemos. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível, e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-lo. Vendo uma palestra de Divaldo, pelo YouTube, foi pelo YouTube, ele fala de uma mãe que tinha uma filha, né? E a filha, desde pequena, no berço, quando abraçava a filha se debatia, e a menina crescendo, mas muito, muito, muito rebelde. E ela já tinha procurado todo tipo de auxílio, não conseguia, e finalmente bateu numa casa espírita, e acho que foi com o próprio Divaldo, que ela vai conversar, e o Divaldo descobre que, olha, sabe por que ela tem essa repulsa por você? Porque ela ainda, como espírito reencarnante, quando você descobriu, você esperava ter um filho menino, mas quando viu que era menina, disse, ai, que pena, é uma menina.
e o espírito estava consciente daquele momento, sentiu e ficou com essa repulsa por ela. Como é que você vai fazer isso? Você vai orar muito por ela, mesmo quando ela estiver dormindo, ela vai estar, o espírito vai estar consciente quando ela estiver dormindo. Então você vai abraçar o corpinho dela e vai falar em voz alta e vai orar e vai pedir perdão e você vai ver que isso com o tempo vai passar. E realmente isso passa depois de algum tempo. O próprio Divaldo diz lá nessa citação e depois de um tempo a menina começa a se transformar e passa a ser uma filha, digamos assim, normal, né? Como a gente acha que é normal, a criança que abraça a mãe, que ama, etc. e tal. Aí o Santo Agostinho diz aqui: espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com os seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam com muito amor. Essa é a missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão dispensar, ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será ver entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova reencarnação para todos, para ambos, na qual irão criá-lo com maior cuidado, e nele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com o seu amor. Quando nós chegamos a um determinado tempo da nossa atividade na casa espírita, quando nós temos a oportunidade de fazer várias funções na casa espírita, aos tempos a gente vai vendo através da nossa experiência ali da prática o que está escrito nos livros sobre o espiritismo. Lendo aqui essa situação de falar que o espírito vai sofrer porque não deu determinado cuidado ao filho, na nossa última reunião de segunda-feira, quando eu não estive presente, exatamente pedi licença à nossa irmã Glaci para que eu pudesse participar de uma reunião que eu já não fazia há muito tempo, que é de diálogo. Eu tive lá, meus irmãos, uma oportunidade de atender a um irmão do plano espiritual. E ele chorava, triste, 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 reconhecendo que não tinha cuidado dos filhos. E dentro dos livros da literatura espírita, esse caso não foi o único que eu já vi. Eu já vi outros casos. Aqui esse está mais recente, eu me lembrei de imediato aqui durante a leitura. Mas é um fato muito recorrente da gente encontrar pais extremamente em sofrimento em virtude disso. E dentro de vários livros da literatura espírita, a gente vê isso também. Nós vemos no livro Renunciação, quando o espírito Gregório é recuperado, quem é que está atrás dele há muito tempo tentando a recuperação dele? É a mãe, que vê naquele grande problema que o filho criou para si próprio, muita influência dela, que o colocou numa posição que, a princípio, ele não queria. E que depois o poder que o cargo lhe deu à mão fez com que ele se envolvesse em problemas terríveis. Muito bem. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com ingratidão o que recebe. Não foi por acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidassem. É o passado que está se revelando, e através dele podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhes causa desgosto. Digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, ao invés de combaterem pela educação os maus princípios de nascença provenientes das existências anteriores, mantêm
e desenvolvem estes mesmos princípios por serem fracas no agir e por serem negligentes. A mãe superprotetora tem que tomar cuidado com esse tipo de atividade. Isso muitas vezes faz com que o filho venha a ter problemas, não de se transformar numa pessoa tal outra, mas às vezes, muitas vezes falta, como eu diria aqui, o instinto de tomar a iniciativa sobre as decisões de sua própria vida e passa a viver como uma pessoa medrosa, com dificuldade das decisões que todos nós somos os próprios responsáveis da nossa vida. Então, as mães têm que nos ensinar, dar amor, dar força também e coragem para a gente enfrentar as nossas próprias batalhas, né? Nós somos dependentes de Deus, mas Deus não fica empurrando a gente para cima e para baixo. O livre-arbítrio. O nosso Pai, que nos dá realmente a nossa vida, que nos fornece todo o universo, esses outros bilhões de espíritos à nossa volta, para a gente aprender, né, nessa relação direta, evoluirmos, ele não fica nos empurrando. Às vezes ele nos recolhe, né, forçadamente, para evitar que a gente se prejudique mais. Como muitas vezes a gente dá um puxão de orelha no filho para que ele também, ei, tá vendo como dói as dores? Então, algumas vezes, e na maioria das vezes, as dores vêm em virtude exatamente dessas nossas dispersações, digamos assim, do foco que é a nossa evolução. E o problema todo é exatamente isso, que pela nossa ignorância, de não conhecer a nossa própria vida, de ter dificuldade de compreender a nossa relação com o próximo, não só o próximo dentro da nossa casa, mas o próximo fora da nossa casa também. Essa ignorância nos leva às nossas situações de sofrimento. Por isso, o Evangelho ele é inspirador e ele é consolador. No caso da mãe aqui, né? Oh, meu filho, todo o carinho que eu dou, meu filho me rejeita, etc. e tal. Mas se ela tiver o conhecimento do Espiritismo sobre isso, ela vai compreender que existe ali uma relação. Aí está exatamente as palavras de Jesus, quando dizia: não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém que não seja do conhecimento do Pai. Não cai uma folha que não seja de uma árvore qualquer, que não seja do conhecimento do Pai. Olhe bem, do conhecimento dele, não da ação direta dele. Então, tudo que acontece não é de ação direta exatamente de Deus, né? Porque ele não nos leva não nos empurra para o bem e nem nos empurra para o mal. Nós vamos por conta própria e depois, assim como o próprio André Luiz, um dia acha o caminho do retorno depois do sofrimento. Como a gente vê outras citações do Evangelho, como o caso do filho pródigo também, não é mesmo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, desde o nascimento, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz das suas existências anteriores. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho, que são o quê? Reflexos da evolução do momento do espírito. O que é egoísta e orgulhoso é que está mais ainda no pé da pirâmide. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestação desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que vê aparecer na árvore. Se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolva, não se espantem mais tarde se forem pagos pela ingratidão. Olha aí, então é ação de causa e efeito aí. Se a gente não cuidar da planta, o que acontece? A planta pode morrer de sede, né? Ou não produzir os frutos que a gente espera que produzam. Pode ser atacado pelas pragas. É engraçado como Jesus conseguia, de uma maneira bem simples, citar alguns exemplos que são extremamente, como eu diria, contemporâneos, né? A gente fazer a observação dos mesmos elementos que ele fazia no passado para representar situações do espírito. Então, quando os pais
fazem tudo o que podem para o adiantamento moral dos filhos e ainda assim não alcançam êxito nas suas consciências, devem ficar tranquilos e o desgosto que sentem por verem todos os seus esforços fracassados é natural. Deus lhes reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso momentâneo desse espírito. Será permitido aos pais terminarem em uma outra existência a obra começada nessa, e um dia o filho ingrato o recompensará com o seu amor. Acho que alguns aqui já devem ter lido um livro, eu não sei se é 50 anos, alguma coisa assim, que trata do próprio espírito Bezerra de Menezes com o filho, né? Ele pede para reencarnar, para auxiliar, isso na Roma Antiga ainda, depois da existência dele como Zaqueu. O filho dele não acredita em Cristo, nas mensagens do Cristo. É um romano, assim, apaixonado pelo aquele monte de deuses lá, né? É politeísta, adora Apolo e os outros deuses todos da mitologia lá, da religiosidade do Império Romano. E ele pede para encarnar e vai viver com o filho. Olha, ele tem uma vida difícil, ele sofre muito com o filho, mas o filho finalmente se entrega a ele quando os dois juntos são condenados acho que é no Capitólio de Roma, não, lá no, é o Capitólio, né? Aquele local lá, aquela arena. Eles são condenados. E o filho diz, finalmente eu compreendo Cristo, uma coisa mais ou menos assim, eu aceito, e ele desencarna muito feliz, porque todo aquele sofrimento que ele teve é coroado naquele último momento da encarnação, segundos antes deles serem vitimados, né, na arena. Ele sente que a encarnação dele valeu a pena. É muito bonito esse livro, é um exemplo muito grande para a gente ver aqui uma leitura muito interessante. Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede. Ele apenas permite aquelas que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Existem muitos que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se comprazem. E é para esses que estão reservados o choro e os sofrimentos em existências posteriores. Admirem, portanto, a bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. Jesus fala, bom é Deus que faz chover sobre os justos e os injustos, né? Que o sol também, da mesma maneira, tem definição. É igual para todos. Agora, cada um vai de acordo com a sua própria vontade. Então chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer, com seu orgulho dominado, pedirá ajuda. Olha André Luiz aí de novo, né? Quando ele diz, Senhor, eu não aguento mais tanto sofrimento. Se existe Deus, então realmente eu quero que esse Deus me auxilie. E nesse momento começa realmente o auxílio, o socorro, a transformação. Só então Deus abrirá seus braços paternais ao filho pródigo, que se lançará a seus pés. As grandes provações, quando aceitas com o pensamento em Deus, quase sempre indicam o fim de um sofrimento e, por consequência, um aperfeiçoamento para o espírito. É um momento supremo e o espírito não deve se lamentar se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçá-la. Ao invés de reclamarem, agradeçam a Deus pela oportunidade de poderem vencer e receber o prêmio pela vitória. Quando saírem da vida terrena e entrarem no mundo dos espíritos, serão aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. Aí a gente lembra lá do Sermão do Monte, quando Jesus diz, né? Ai daqueles que riem, né? Porque vão chorar. Bem-aventurados os que já estão como eu diria aqui, nessa situação de sofrimento, porque já estão no caminho da recuperação das dívidas do seu próprio espírito. Então,
Feliz daquele que já está nesse caminho, porque ele já está na sua transformação. E a nossa transformação, ela depende realmente desse tipo de experiência, na maioria das vezes, dolorosa para todos nós. Vamos citar, por exemplo, aqui, eu vi isso numa palestra esses dias e eu estou adorando sempre falar disso. O palestrante fazendo uma citação a respeito disso, com a experiência do próprio apóstolo Paulo. Assim como todos nós somos espíritas por adesão, e nós estamos numa luta para mais adiante, num determinado momento, nós tenhamos uma compreensão melhor de toda essa experiência para fazermos, então, a nossa transformação, a nossa conversão. Ele fala, cita Paulo dessa maneira. Ele diz, Paulo vai na sua labuta no dia a dia, cometendo aquelas coisas que fez, inclusive com Estevão, né? Atos de violência, em busca de defender a própria fé. Equivocado. Mas no momento em que finalmente Cristo se apresenta para ele, né? Ele se sente tão tomado de uma determinada maneira que naquele momento ele faz uma adesão imediata. Ele diz, o que queres que eu faça? Mas há ali uma transformação, naquele momento, não. Ele vai, começa tudo aquilo, ele passa, acho que 3 anos no deserto, né? Buscando o máximo de informações a respeito de toda a vida de Jesus, e dali ele começa, então, a fazer as suas peregrinações. E durante esse período das suas peregrinações, num determinado momento das suas lutas individuais, do seu dia a dia, ele diz assim que, eu não lembro as palavras exatas, mas é o seguinte, ele diz assim, que ele sabe que precisa fazer o bem, mas não consegue. E, pelo contrário, ele faz o mal que não deve fazer, porque ele ainda tem dificuldade dessa transformação. Só lá na frente, depois de muitas experiências, aí ele diz aquelas palavras muito lindas, quando ele diz assim, já não sou mais eu que falo, mas o Cristo que fala por mim, ou que vive em mim. Ali havia a transformação. Ali era o momento da grande aceitação dele mesmo, de saber, hoje eu estou transformado. No momento, primeiro, adesão. No segundo momento, a sua batalha no dia a dia, na luta pela busca do conhecimento de si próprio, das coisas, e das desilusões que ele tem durante a sua pregação, né? Passa por momentos de muito sofrimento, mas lá na frente ele compreende finalmente toda a questão, e ali, então, é a grande conversão dele, quando ele sente que realmente só estou transformado. Eu não sou mais aquele que era antes, agora eu sou como o próprio Cristo, falo para ele, por ele, vivo por ele, que levo a mensagem dele, e assim foi até os últimos dos seus dias. As provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Existem aqueles que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se ao peso das amarguras domésticas atormentadas pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Nesses casos, mais que o conhecimento das causas do mal, a certeza de que não existem sofrimentos eternos é que ajuda a reerguer a coragem moral, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. Embora, como eu disse, Deus não nos empurra para o sofrimento e nem nos arrasta do sofrimento. São sempre as nossas próprias decisões. O que pode existir de mais consolador e encorajador do que saberem que dependem apenas dos seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em vocês mesmos as causas do mal. E depois que o camarada tem um certo conhecimento do Evangelho, e ele permanece no mal, a gente vai dizer que é má vontade ou é burrice, né? Porque, caramba, eu sei que isso vai me fazer mal. Eu vou sair descalço e andar descalço o dia todinho na rua? Não, não vou, porque eu sei que vou ferir meus pés, não é verdade? Eu vou tomar um café, pegar na xícara de uma vez e colocar na boca? Não, eu já tenho experiência. Eu sei que isso não vai fazer mal. Então, para o lado espiritual não vale?
Saber que determinados pensamentos e determinadas situações, ações, vão ser prejudiciais, que a gente vai ter que prestar conta disso lá na frente. Aí, por quê? Porque nós não estamos convertidos, nós estamos aqui por adesão, né? Com vontade de mudar, mas não consigo fazer o bem que eu quero. Pelo contrário, eu faço o mal, como Paulo. E os espíritos que buscam o progresso moral possuem semelhanças de gostos e afeições. Reúnem-se, formando famílias. Esses espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar como faziam no mundo espiritual, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se encontrarão, eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que os espíritos mais atrasados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Esses espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para eles uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e ajudem como irmãos, e mais tarde, no mundo espiritual, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Aí nós nos lembramos do próprio Jesus, né? Que um espírito tão evoluído se dá ao trabalho de descer até aqui, nesse ambiente de uma vibração tão terrível, tão prejudicial, simplesmente para nos ajudar tentar abrir a nossa mente para reconhecer, a gente reconhecer que Deus está acima de tudo, que a gente deve viver em harmonia com o próximo, em busca do nosso próprio conforto espiritual, convivendo bem com aqueles que já começam a compreender melhor as determinações ou os conselhos que trazem o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, passamos já da hora, 1 minuto. Muita paz à luz de todos, que Jesus nos abençoe imensamente e vamos elevar o nosso pensamento, o nosso espírito, ao nosso Pai Celestial, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos todos juntos nesse banquete de paz e de luz, de amor, e agradecer a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje e rogar-nos concedam a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que precisamos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de Espíritos de Deus. Vamos rogar a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho para que possamos percorrê-lo com sabedoria e justiça. Vamos rogar a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também a todos os nossos inimigos, a fim de que um dia possamos tê-los como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor, que nos permita rogar a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo aos nossos irmãos necessitados, aos cegos do mundo, aos enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber ajuda de mãos dadivosas e palavra confortante. Que possamos rogar finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é a nossa origem e nosso destino. Queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Que Jesus nos abençoe imensamente. A palavra agora com nossa irmã Francisca para as considerações finais do nosso evangelho de hoje. Obrigada, meu irmão. E com essa oração, pedimos a espiritualidade para fazer uma varredura em todos os lares. E se houver algum irmão necessitado, que ele possa ser acolhido e levado a uma colônia espiritual, um hospital, onde ele possa ser atendido de acordo com a sua necessidade. Pedimos ainda que
todas as energias deletérias encontradas possam ser transformadas em paz, em amor, em luz e compreensão. E, por fim, pedimos a espiritualidade maior, a Bezerra de Menezes, a Virgem Mãe Maria Santíssima e a todos os trabalhadores da luz que nos assistiram nessa noite, permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz a todos, e pedindo que até amanhã estejamos juntos novamente, se assim Deus permitir. Até amanhã. Paz e luz para todos nós, que Boa tenhamos uma noite a boa noite e um todos. abraço.